Bom dia, aqui quem fala é a professora Elaine, né, da Escola Maurício Reis. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a escrita e sobre a leitura e sobre produção de texto, tá? Olha só, eu já disse para vocês que para o leitor, né, ler bem, para ele escrever bem, ele precisa de ter a prática da escrita e a prática da leitura. Inclusive já indiquei a Bíblia como livro, né? Quando fala que não tem livro, não é justificativa, porque todo mundo tem uma Bíblia em casa, né? E eu vou ler aqui um capítulo da Bíblia, um versículo da Bíblia aqui em Gênesis 1. Olha só. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha só, observe que esse texto foi lido de forma adequada, com vida, fazendo as pontuações, as entonações necessárias. É isso que você tem que se esforçar para fazer, dar vida para o texto. Porque se eu começar a ler, no princípio criou Deus o céu, a terra, sobre o... Então, não vai ser a mesma coisa, não vai ter atração a sua leitura. Então você precisa exercitar a leitura para ler bem, e ler em voz alta é excelente, tá? E para escrever bem você tem que praticar também, não pode ter preguiça de escrever. E você tem que escrever não com preguiça, mas com vontade de fazer a letra legível, redondinha, bonita, tá bom? E eu vou falar hoje um pouquinho sobre um assunto que nós já falamos um pouquinho, que é sobre o texto narrativo, tá? Sobre a narração. Toda história, ela tem um esqueleto, né? Não é que ela tem um esqueleto de osso, mas ela tem uma estrutura com início, meio e fim. Primeiro, você exercita sua criatividade, você tem a ideia. Você monta a ideia na sua cabeça, pensa primeiro para depois passar para o texto. Acontece de você passar limpo uma, duas vezes e o terceiro ficar bom, tá? Outra coisa que eu preciso falar para vocês, que já falei, mas vou reforçar, que toda história ela acontece em um local. Esse local, né, o texto narrativo, ele pode ser real ou não, né? E ele acontece em um local, imaginário ou verdadeiro. Pode ser num outro país, pode ser num outro estado, numa outra cidade, pode ser numa rua específica, numa casa específica, né? Pode ser no meio rural, né, na fazenda, pode ser na praia, pode ser na cidade. Então você deve criar um local primeiro, né, para escrever a sua história, né? E aí você vai também ter personagens nessa história. Esses personagens podem ser real ou imaginário. Pode ter animais, pode ter pessoas, tá? E aí vai acontecer situações, algo vai acontecer ali naquela história, né? Então você vai criar, você vai colocar essas situações e depois você vai fechar aquela história, né? Você vai encerrar. Essa história pode ser triste, pode ser alegre, pode ser reflexiva, tá? Pode ser emocionante. Então, tudo vai estar onde? Na sua criatividade, tá? Então, lembre-se disso. Tem que ter um início, um meio, um fim. Tem que ter personagens nessa história. Tem que ter um local. Ela vai acontecer em um local que você vai criar, né? E aí ela vai ter também uma intenção, né? Ou ela vai trazer alegria, vai trazer coisas boas ou coisas tristes, tá bom? Então eu dei uma sugestão aí para vocês de um piquenique, tá? Esse piquenique, ó, como vai ser esse lugar? Como que é o lugar do piquenique que você vai? Com quem você vai? O que que vocês vão fazer, tá? E o que você vai levar para comer? O que que o seu coleguinha vai levar para comer, né? O que que aconteceu lá? Aconteceu alguma coisa lá? Chegou alguém, né? Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu quando voltaram para casa? Também para finalizar, tá? É só um norte. Nós vamos fazer uma produção de texto pelo menos uma vez por mês, tá? E aí a gente vai conversar sobre as dúvidas durante a semana, tá bom? Lembre-se que toda frase começa com letra maiúscula. Lembra de separar os parágrafos, de fazer as pontuações e de praticar a leitura e a escrita, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus.